Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula do nosso curso Foco nas Bancas, onde nós vamos comparar como as bancas cobram determinados conteúdos. Bom, continuando então, aqui nós vamos para a questão aplicada pela banca Fundação Getúlio Vargas no ano de 2019. Vamos pôr aqui na tela. O enunciado diz o seguinte: considere uma planilha do Excel 2010 que contém nas células A1, B1 e C1, respectivamente, os valores 120, 20, 45 e na célula A2 a fórmula A cifrão 1 mais cifrão B1. Considere agora a sequência das seguintes ações. A célula A2 é selecionada e copiada com Ctrl C. A região compreendendo as células B2 e C2 é selecionada. O conteúdo copiado é colado na seleção com Ctrl V. Os valores exibidos nas células B2 e C2, respectivamente, são... Bom, para essa questão aqui, eu acho interessante nós montarmos uma planilhazinha ali na lousa para fazer isso de um modo mais prático. Vamos lá, então? Bom, o nosso exercício diz então que nós temos aqui uma planilhazinha do Excel. Onde nós temos a coluna A, a coluna B, a coluna C, as linhas 1 e 2 com conteúdo, certo? O exercício diz, olha só, que as células A1, C1 e B1 têm respectivamente os valores 120, o valor 20 e o valor 45. E que na célula A2 nós temos a seguinte forma. Então, olha só, aqui na célula A2 nós temos a seguinte forma. Igual a cifrão 1 mais cifrão B1, ok? E aí, o exercício diz o seguinte, que a célula A2, ele selecionou aqui a célula A2, ele copiou o conteúdo com Ctrl C, selecionou B2 e C2 e apertou Ctrl V. Quando eu faço isso, é como se eu utilizasse a alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento? Quando nós selecionamos uma célula no Excel, aqui no cantinho inferior direito, nós ficamos com um quadradinho de seleção. Esse quadradinho é a alça de preenchimento. Quando nós clicamos e arrastamos, o Excel vai copiar a fórmula que nós temos nessa determinada célula e para cada movimento para a direita que nós fizermos, os endereços de colunas, serão alterados para a próxima coluna válida. E para cada movimento que nós fizermos para baixo, os endereços das linhas serão acrescidos. Salvo quando nós temos um símbolo, um operador de referência aqui em questão, que é o operador cifrão. O cifrão serve para fixar uma referência, ou seja, quando eu tenho um cifrão antes da referência de uma coluna ou de uma linha, essa referência ela não é alterada, tudo bem? Vamos lá então, para a gente fazer uma resolução. Quando eu pego esse conteúdo que está na célula A2 e levo para a célula B2, essa fórmula em B2, ela ficará da seguinte forma. Igual, como eu estou clicando e arrastando da esquerda para a direita, o que é A se torna B. Então, o que é A se torna B. Eu não estou mexendo aqui nas linhas, então as linhas ficarão iguais, no meu exemplo. E também aqui eu tenho o operador para fixar uma referência. Então, nós temos B, cifrão 1, para a primeira parte da nossa função. O operador de soma, de adição, 1 mais, vai continuar. E olha só, agora,
teoricamente, quando eu clico e arrasto o conteúdo de uma célula da esquerda para a direita, ou copio e colo, que é o nosso exemplo aqui, a coluna ela é acrescida, ou seja, a coluna B se torna a coluna C na minha nova referência. Porém, eu tenho o cifrão aqui na minha função que serve para fixar uma referência. Então, essa referência B1 vai continuar igual. Vai continuar B1. Tudo bem? Então, nós vamos ter B1 mais B1. Se nós somarmos o valor de B1 com B1, a gente tem o valor 20 mais 20, que é igual a 40. Então, o valor de B2 agora será o valor 40. Só que ele também aplicou essa mesma formatação na célula C2. Então, ele trouxe também isso para C2. Quando ele faz isso em C2, vamos resolver aqui embaixo, então. Olha só que interessante. Agora, nós vamos saltar duas letras, porque nós estamos saltando duas colunas, né? Então, o que é A vira C agora. Então, olha só, reescrevendo a nossa função, fica assim. A vira C, o número 1 continua sendo 1, porque eu não mexi aqui nas minhas linhas, eu apenas mexi nas minhas colunas. Então, eu vou ter C, cifrão 1, mas, na minha fórmula, eu tenho um cifrão, na minha fórmula inicial, eu tenho um cifrão fixando a referência dessa célula B1, né, da minha coluna aqui em B1. Então, eu vou continuar com essa referência de B1. E agora, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o valor que eu tenho em C de casa, na C casa 1, né? Ou seja, 45, e somar com o que eu tenho em B de bola 1, ou seja, 20. Então, fica 45 mais 20. Ou seja, eu tenho agora o valor 65. Ok? Então, respectivamente, eu tenho os valores 40 e 65. A alternativa que traz aqui como opção, vamos projetar novamente aqui na tela, olha só, a alternativa que traz como opção os valores 40 e 65 é a alternativa de letra C, ok? Onde nós temos aqui os valores 40 e 65, esse é o nosso gabarito. Muito bem? Vamos então para a nossa próxima questão. A questão agora da banca FCC, aplicada no ano de 2019, que também traz aqui uma função trabalhada com a questão de fixar uma referência. Bom, vamos lá na tela novamente. Considere hipoteticamente que a planilha abaixo, criada no Excel 2013 em português, represente as tarifas para os serviços de abastecimento de água na categoria residencial para um determinado município. Então, olha só. Aqui na nossa coluna A, nós temos classes de consumo por metros cúbicos por mês, e essa operadora de água, essa concessionária de água, ela leva em consideração que quem gasta até 20 metros cúbicos por mês vai pagar uma determinada tarifa, e quem gasta acima de 50 metros cúbicos por mês vai pagar uma determinada tarifa por metro cúbico. Bom, depois nós temos aqui os usuários, João, Maria e André, com a quantidade que eles consumiram e os valores que eles pagaram. Bom, e aí o exercício traz o seguinte: a fórmula utilizada na célula C6 considera que o valor contido na célula B6 pode mudar e que, nesse caso, o usuário pode ser enquadrado em outra classe de consumo, conforme indicam as linhas 2 e 3. Se isso ocorrer, o cálculo deverá ser ajustado automaticamente. A fórmula utilizada para isso é... Então, olha só. Vamos lá. Analisando aqui a nossa planilha, nós temos que criar uma função, uma fórmula, onde
o usuário do serviço, ele vai pagar uma tarifa de acordo com o que ele utilizou, utilizando a tabela que nós temos lá em cima. E é interessante, aqui no nosso exemplo nós só temos 3 usuários, mas vamos imaginar uma concessionária que a gente tem lá centenas, milhares ou talvez até milhões de usuários cadastrados. Eu poderia utilizar uma fórmula onde eu posso clicar e arrastar, e ao fazer este movimento de clicar e arrastar, essa função possa ser utilizada sem haver ali nenhum erro, nenhum problema, tudo bem? Voltando lá na lousa. Então, olha só. Nesse caso, eu tenho um teste para indicar. Eu devo indicar que se o usuário utiliza até 20 metros cúbicos, ele vai ter uma quantidade, um valor, perdão, para cada metro cúbico que ele consumir. Já se esse usuário consumir 50 ou mais metros cúbicos, que ele deva pagar uma outra tarifa para tanto, ok? Bom, então olha só, a alternativa aqui que nós podemos utilizar para isso é utilizar a função C. Por quê? A função C nos apresenta, é uma função lógica ou condicional, e ela nos apresenta algumas possibilidades. Como é que é a sintaxe da função C? Igual C, abre parênteses. Primeiro eu vou ter um teste ou condição. Sendo verdade esse teste ou condição, eu vou aplicar o que nós chamamos de valor verdadeiro, ok? Valor verdadeiro. E não sendo verdade esse teste ou condição, eu vou aplicar o que nós chamamos de valor falso. Lembrando que se eu quero que algo seja impresso em uma célula, eu devo, ou seja, uma frase, um texto específico seja escrito nesta célula, eu devo colocar esses valores verdadeiro ou falso entre aspas. Agora, se eu quero que ele execute uma função, uma fórmula, eu não vou colocar entre aspas, tudo bem? Bom, continuando aqui então, a minha condição é saber se o usuário consumiu até 20 metros cúbicos ou mais acima de 50 metros cúbicos, né? Porque ele teria tarifas diferentes, né? Até 20 metros cúbicos uma tarifa, acima disso uma outra tarifa, né? Nesse caso aqui, se nós pegarmos, olha só, a fórmula que nós temos na alternativa E é a seguinte. Igual C, abre parênteses. Qual que é a condição que nós temos lá na alternativa E? Olha lá. Se B6 for menor ou igual a 20, ponto e vírgula, pegue o valor que eu tenho em B6 e multiplique por B2. Então, olha só. Se o valor que o meu usuário, João, que eu tenho lá em B6, se B6 for menor ou igual a 20, ou seja, se o João tiver consumido até 20 metros cúbicos, nesse caso, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula. Se isso for verdade, eu quero que ele multiplique o quanto o João gastou pela tarifa que ele deve pagar. O quanto o João gastou está lá na célula B6. E a tarifa que o João deve pagar está lá na célula B2. Então, eu vou multiplicar B6 por B2. Bom, esse é o meu resultado que eu quero que seja feito caso o meu teste ou a minha condição, que é verificar se B6 é menor ou igual a 20, seja positivo. E se isso for falso? Eu quero que a conta do João, ou seja, o quanto ele gastou, que está lá em B6, receba o valor que eu tenho na célula B3, que é o valor para quem consome acima de 50. B3. Fecha parênteses. Poderia utilizar esta função? Poderia, se eu só tivesse João. Por quê? Se eu clicar e arrastar, olha só, vamos aqui para a lousa, fica mais fácil.
Isso fazendo o cálculo aqui pro João. Se eu clico e arrasto para a linha de baixo, como nós vimos no exercício anterior, olha só. O que está aqui o que está aqui pedindo para que seja multiplicado? O consumo do João em B6, na linha de baixo, se transforma em B7. O que está na linha de baixo se transforma em B8. E aí, até aí tranquilo, porque eu vou pegar os próximos usuários. Mas a tarifa lá em cima, o que está em B2 vai para B3. E aí, se a Maria Cecília, que é a próxima usuária, consumir menos de 20, na verdade ela vai pegar a tarifa mais cara. Porque aqui o que vira B2 se transforma em B7 quando eu clico e arrasto para baixo. Então eu preciso fixar essa referência. O ideal é que eu coloque aqui um cifrão para tanto, bem como um cifrão aqui em B3, para que, ao clicar e arrastar, a tarifa do próximo usuário não pegue a próxima faixa de valor ali embaixo. Tudo bem? Então, aqui o examinador pediu para que você tivesse o conhecimento tanto da função C, como também referente a fixar a referência utilizando o operador de referência cifrão. Tudo bem? Então, pessoal, como nós vimos aqui, o cifrão, nesse caso, fixou a referência. Na banca FCC, nós trabalhamos, então, com a função C, o conceito da função C, bem como esse conceito para fixar a referência, para que não haja ali alterações na hora de serem executados os cálculos. Beleza? Vamos, então, aqui para a nossa próxima questão. Vamos continuar aqui com o nosso curso. Vamos então para a nossa próxima questão, que é uma questão da banca CESP. Vamos lá na tela? Bom, no programa Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. Assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando-a, assim, absoluta. Então, olha só. No Excel, nós temos 3 formas de representar uma referência de uma célula. Então, olha só. Vamos imaginar lá uma planilha do Excel, onde nós temos a coluna A e a coluna B, linha 1, 2, 3 e assim por diante. Essa célula aqui, que é a célula que está na coluna A, e na linha 2, nós podemos representar o endereço dessa célula de 3 formas, ok? Bom, nós podemos representar isso com a sua referência relativa. A referência relativa é aquela onde nós temos a indicação da coluna e da linha dessa célula. Então, eu representaria ela como A2 simplesmente, ok? Nós também temos a referência mista. A referência mista é aquela onde eu tenho a referência da célula, a indicação da coluna e da linha, e onde eu posso fixar ou a coluna ou a linha. Então, a referência mista dessa célula poderia ser cifrão A2, e nesse caso eu estou fixando a coluna, porque o cifrão vem antes da coluna, ou poderia ser ainda a cifrão 2, e nesse caso eu estou fixando a linha 2, porque o cifrão vem antes da indicação da linha. Bem como eu poderia ter aqui uma referência absoluta. A referência absoluta é quando eu fixo tanto coluna quanto linha. Nesse caso, eu posso clicar e arrastar o conteúdo dessa célula para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e sempre a referência será mantida. Para tanto, eu coloco um cifrão antes da referência da coluna e um cifrão antes da referência da linha. Por exemplo, cifrão A2. Tudo bem? Bom, nesse caso, voltando aqui na tela, assinale a opção que apresenta o sinal que deve ser utilizado para que haja alteração, para que não haja, alteração da fórmula, nem no seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando assim absoluta. Bom,
o operador de referência que permite que nós fixemos uma referência de célula é o operador cifrão, que é o operador constante na alternativa C de casa. O operador cifrão é aquele operador que nos permite fixar a referência de uma célula. Tudo bem? Então, essa aqui é uma questão da CESP, no caso, ele só está cobrando aqui qual operador que a gente vai utilizar. Bem mais simples nessa questão em tela do que a questão cobrada lá na Fundação Carlos Chagas, onde envolvia, além do conceito, o conhecimento do conceito do operador cifrão, para fixar uma referência, também o entendimento da função C. Vamos para a nossa próxima questão, então. Nossa próxima questão é a questão de número 30, que diz assim: com relação a sistemas computacionais e ferramentas de edição de textos e planilhas, julgue o item a seguir no Excel. O uso de referência absoluta com o auxílio do cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Bom, nós acabamos de ver que esse operador cifrão, ele serve para fixar uma referência, né? E ele pode fixar a referência tanto de forma mista, ou seja, fixando apenas a coluna ou a linha, ou fixando de forma absoluta, quando eu fixo tanto a coluna quanto a linha. Ou seja, nesse caso, o cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. A resposta para essa questão, com certeza, é certo. Ok? Bom, como nós podemos ver aqui, o mesmo conceito, o operador de referência cifrão, que serve para fixar uma referência, foi cobrado em 3 bancas diferentes, de 3 formas diferentes, né? Espero que você tenha gostado demais dessa aula, de mais esses exemplos, e espero você na nossa próxima correção de provas do curso Foco nas Bancas.